Queridos amigos do CESE, é com imensa gratidão que hoje estamos aqui, trazendo algumas reflexões sobre o Evangelho de Jesus, sob a orientação dessa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita. Para tanto, pensamos ao Pai, peçamos com muito amor ao Pai Celestial que nos envolva de luz, que nos envolva de paz e que esse seja o momento para renovarmos as nossas energias fluídicas. Elevemos nosso pensamento para que os benfeitores espirituais nos abençoem. Escolhemos para a reflexão de hoje um texto que ouvimos no Momento Espíritas alguns dias atrás e nos deu uma inspiração para falarmos sobre aqueles momentos em que nos sentimos ansiosos, em que nos sentimos perdidos, arrependidos. E resolvemos então trazer esse texto do Momento Espírita, que se chama Se Eu Tivesse, e também buscando as reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo. O texto do Momento Espírita, Se Eu Tivesse, começa assim: se eu tivesse falado do amor que sentia, se eu tivesse perdoado, se eu tivesse aconselhado, se eu tivesse me calado. Estas são as afirmativas que costumam fazer parte dos nossos pensamentos em alguns momentos da vida. Todos nós, diante de certos acontecimentos, já nos questionamos: por que fiz isso? Por que agi assim? Por que eu agi dessa maneira? Ah, meu Deus! Por que eu não pensei antes de fazer isso ou fazer aquilo? Eu sabia que iria dar errado toda essa situação. E são questionamentos e mais questionamentos. E um dos questionamentos que nós fazemos também é diante da perda de um ente querido, ou no momento que sabemos que está próxima a nossa partida para a pátria espiritual. É quando nós sentimos que vamos dizer um até breve a todos os nossos amigos, familiares, amores. É quando nós vamos deixar o nosso corpo físico e vamos para o mundo espiritual. A sensação é que nós temos nesses momentos que as pessoas relatam, que as pessoas nos contam, que trazem também as obras espíritas, é que no momento nosso desenlace do corpo físico para o corpo espiritual, para a nossa verdadeira vida, vem uma sensação de que se poderia ter feito muito mais, que poderia ter amado mais, que poderia ter compreendido mais. Esse questionamento de ter feito o mais é a causa de uma das grandes dores do ser humano. E essa reflexão sobre as nossas angústias, sobre o nosso arrependimento, é que vamos tentar trazer as mensagens da nossa humildade, da nossa simplicidade. Começamos pelo capítulo do Evangelho, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Este capítulo do Evangelho é de suma importância para todos nós, para que nós repensemos em todas as nossas atividades. E dentro desse capítulo, nós temos no item 4, causas das aflições, que nós pedimos licença para ler um trechinho desse capítulo do item 4 do capítulo 5, causas das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa muito nos distinguir as causas. Umas têm sua causa na vida presente e outras fora desta vida. E Allan Kardec nos traz essa mensagem belíssima, porque nesse capítulo nós temos mensagens
do Allan Kardec, e nas instruções dos Espíritos nós vamos ter daí cada mensagem dos Espíritos que fazem parte desse capítulo. E Allan Kardec nos diz assim: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo o gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Allan Kardec nos traz um alerta dizendo: interroguem friamente suas consciências. Todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Todas essas questões que Allan Kardec coloca no início deste item, causas atuais das nossas aflições, é para pensarmos que poderíamos ter sido mais cuidadosos nos relacionamentos com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos amores, realizado talvez aquele sonho que nós paramos, nós desistimos na metade. Nós podemos talvez ter doado mais tempo ao nosso próximo, fazendo a caridade, tendo um tempinho para olhar o outro. E qual é o sentimento que nos assola a alma? Qual é o sentimento que pega, que machuca, que nos incomoda em nossa alma? É o arrependimento. O arrependimento pelo bem que não foi feito. Como é doloroso esse momento. Quando a gente se volta para dentro de nós mesmos, fazendo uma autoanálise de todo o nosso comportamento, de todas as nossas atitudes, e nós chegamos à conclusão de que eu deveria ter amado mais, que eu deveria ter dado mais tempo ao próximo, que eu deveria ter feito bem, deveria ter tirado algumas horas do meu dia para a prática da caridade. E perguntamos: a quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Será que não somos nós que somos os causadores dessas aflições? Por isso que o Evangelho nos traz belíssimas explicações no capítulo 5. Mas nós, homens, ainda, em grande número de casos, somos os causadores dos nossos próprios problemas. Sim, sou eu, é você, o causador de seus próprios sofrimentos, dos seus próprios infortúnios, das suas ansiedades, dos seus momentos dolorosos. E a gente até se pergunta: como assim? Eu não quero sofrer, eu não quero passar por dificuldades. Como assim? Mas o homem, em vez de reconhecer a sua parcela de culpa, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte. Quantos não dizem: eu não tenho sorte para nada? Outros dizem que é a culpa da providência divina. Outros falam que não teve chance a fortuna, ou que teve uma má fortuna, uma má sorte. E outros dizem que para eles só veio a má estrela, aquela estrela que não brilha. Veio só aquela má estrela que é apenas a sua falta de cuidado. Dizemos: mas tem uns que brilha uma estrela sobre ele.
Tem um que tem sorte para tudo, que consegue tudo na vida. Por que eu não consigo? Reflita, pense se você realmente não negligenciou em nada, se você não teve falta de cuidado no transcorrer de todas as suas atividades, de todo o teu comportamento. Os males dessa natureza fornecem sem dúvida nenhuma, e é um notável momento, um momento importante, que às vezes a gente fica incerto, inseguro, duvidoso. Às vezes, alguma coisa a gente deixou de averiguar, a gente descuidou de algum detalhe, e nós vamos fazendo a nossa autoanálise, o nosso autoconhecimento e vamos observando os pontos. Por que passamos por vicissitudes? Por que nós não percebemos as mudanças que precisamos fazer? Por que a sequência de coisas ruins acontecem, vão acontecendo e eu não consigo me aperceber? O homem evitará sempre. A gente sempre tenta evitar que não aconteçam coisas ruins. Mas, para evitar tudo isso, nós precisamos trabalhar. Trabalhar conosco mesmo, com os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias atitudes. Porque nós temos que trabalhar para nos melhorarmos. Eu tenho que me melhorar, você tem que se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Nós temos que cuidar da nossa moral cristã, da mesma forma que para progredir nós precisamos estudar. Nós precisamos dedicar um tempo a todo o nosso intelecto, tanto profissional como religioso, participando de grupos de estudos, ouvindo palestras como esta, participando do Evangelho no lar. São atitudes que nós vamos tendo que vai nos melhorando moralmente. E nós precisamos melhorar. Nós precisamos nos conectar cada vez mais com toda a energia espiritual à nossa volta, com tudo que é divino à nossa volta. Os Espíritos, no capítulo 18 do nosso Evangelho, intitulado Muitos os Chamados, Poucos Escolhidos, eles nos trazem instruções importantes, principalmente no item 16, que diz assim: pelas suas obras é que se reconhece o cristão. E aquele trecho belíssimo de Jesus, que todos nós já conhecemos. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Lembremos que nesse trecho do Evangelho, o nosso querido irmão Simeão, que nos traz a mensagem, ele nos lembra que somos uma boa árvore e que uma boa árvore não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Simeão nos traz a reflexão de sermos uma árvore do cristianismo e que desenvolvamos em nós os frutos da árvore da vida, da esperança e da fé. Deus, quando nos deu a oportunidade da encarnação, Ele confiou em cada um de nós que nós soubéssemos podar os galhos da ignorância, do preconceito, da vaidade, do orgulho, e que fortalecêssemos o tronco desta árvore com a humildade, com o amor, com a fé. E Deus espera que cada um de nós façamos a nossa parte. Mas retomando o início da nossa fala, que citamos que lendo e ouvindo esse momento espírita, nos chamou a atenção para nós refletirmos se eu tivesse falado mais do amor que eu sentia, se eu tivesse perdoado, se eu tivesse aconselhado, se eu tivesse me calado. Todas essas ideias, todas essas frases, convenientes seriam se vivêssemos a vida sem
precisar de um dia aplicar uma dessas frases. Se nenhum dia na nossa encarnação nós tivéssemos que dizer: ah, se eu tivesse amado, ah, se eu tivesse perdoado, que essas frases não pertenceriam para nós. Mas infelizmente, nós estamos progredindo aos poucos. Nós estamos ainda lutando para vencer a pequenez que está dentro de cada um de nós. Então, essas frases, quando nós citamos, quando nós refletimos sobre elas, demonstram que algo poderia ter sido feito, ou algo poderia ter sido evitado, e que agora não adianta mais. Agora já é muito tarde. Não é mais possível fazê-lo. Não podemos voltar atrás. Não podemos ficar presos no passado. Os nossos passos são sempre para frente. Muitas vezes, até justificamos o abandono de um objetivo ou de fazer o bem por não termos as condições que julgamos ideais para cumpri-lo. Costumamos dizer com muita facilidade: ah, não temos dinheiro para ajudar, não temos tempo suficiente para fazer trabalho voluntário. Ah, eu não tenho muito poder nem muita autoridade para poder determinar alguma coisa, para poder ajudar em algo. Eu não tenho a coragem e também não tenho disposição para a prática do bem. Em alguns momentos ouvimos: somos velhos demais para começar. Nunca nos faltará tempo, meus irmãos. Nós não somos velhos, nós temos a eternidade para conseguir as coisas. Não importa se estamos com 50, 40, 60, 80 anos. Mas se nos últimos minutos da nossa encarnação nós pegarmos o Evangelho de Jesus nas mãos, já teremos aproveitado os últimos minutos. E outros dizem assim: eu sou muito jovem para ficar estudando o Evangelho, pensando na minha moral. Eu sou muito jovem para isso. Deixa eu curtir a vida, porque a vida é boa demais. Essas afirmativas apenas demonstram o nosso desânimo, a nossa falta de vontade, a nossa persistência em ficarmos com preguiça, sem vontade. Esse desânimo diante das situações que a vida nos apresenta é muito sério. E nós colocamos-nos facilmente na condição de depender sempre de algo ou de alguém para agir, quando toda ação depende exclusivamente de mim, exclusivamente de você, exclusivamente da nossa vontade. Tudo depende da nossa vontade. E a gente dizer: eu quero, eu faço, eu tenho condições. E alguém deve estar pensando: mas como? Como que eu sou culpada de tudo? Como que eu tenho culpa das minhas ansiedades, dos meus sofrimentos, dos momentos dolorosos? Por que eu tenho as aflições? E sempre vou justificar acusando o outro. Para nós, é sempre mais fácil dizermos que eu pensei assim, que eu agi assim, que eu não fiz o bem porque o outro disse isso ou aquilo. Porque o outro disse para mim: não adianta, você não vai ter sorte. Não adianta você prestar esse concurso, não vai passar. Não adianta você começar a estudar a doutrina espírita, porque você não vai mudar nunca. Ou dizermos que aquele que poderia ter nos ajudado não ajudou. Mas por que será que eu não recebi ajuda? Como eu estava naquele momento? Lembre-se que nós não estamos julgando ninguém, porque Jesus não julgou ninguém. Jesus sempre auxiliou, sempre perguntava: que queres de mim? Que queres que te faça? Lembre-se da humildade de Jesus, da sua bondade, do seu carinho para com todos os irmãos. Hoje, tenhamos coragem, tenhamos entusiasmo para fazer
o que considerarmos correto, para agir de acordo com o que a nossa consciência nos orienta. A nossa própria consciência que está aqui, ela vai nos orientando. Sabe por quê? Porque Deus foi tão bondoso com cada um de nós, que enviou um anjo da guarda para ficar ao nosso lado. Um anjo da guarda para nos intuir. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, mas ele não deixa de estar ao nosso lado, de proteger. Basta que nós nos conectemos com o nosso anjo da guarda. Antes de praticarmos qualquer ação, façamos uma oração. Peçamos a Deus a iluminação, a Jesus um bom conselho. Que o nosso anjo da guarda nos traga alguma intuição. E toda a prece não fica perdida no universo. Sempre tem uma resposta. Talvez venha a resposta que nós não queiramos. Mas alguém nos dá. Se nós não escutamos bem o nosso anjo da guarda, às vezes nós recebemos uma mensagem, um telefonema, alguém na rua nos dá um bom exemplo. E nós vamos construindo um novo momento para cada um de nós. Quando nós conseguimos nos esforçar um pouquinho, nós vamos lembrar sempre das lições do Evangelho. Sempre vamos buscar as respostas do nosso Evangelho. O Evangelho responde a todas as nossas indagações. E no capítulo 25, que é um dos capítulos belíssimos do Evangelho, todos são maravilhosos, mas particularmente o capítulo 25, Buscai e achareis, nos traz sempre bons recados, boas intuições. E nós temos no capítulo 25, intitulado como Buscais e achareis. Buscai e achareis. Você tem que ir atrás. Só quem procura, acha. E nós temos a primeira parte que diz assim: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Ajuda-te quer dizer, vai em busca, arregaça as suas mangas, vai à luta. Deixa escorrer o suor da tua face, nem que o teu corpo fique cansado, mas não desista, porque o céu está pronto para te ajudar. Quer dizer, quando eu faço todo o meu trabalho, com amor, com afinco, com dedicação, os amigos espirituais estarão sempre ao meu lado, me abençoando, me cobrindo de bênçãos e de paz. Assim é a lei do trabalho, uma lei divina. Nós temos que, principalmente, exercer a lei do trabalho, estudar a lei do trabalho, ver como nós podemos fazer melhor o nosso trabalho como encarnados aqui. E como podemos, através da lei do trabalho, nos aprimorarmos para uma vida espiritual. Se nós seguimos a lei do trabalho, que é uma lei natural, uma lei divina, nós também vamos seguir a lei do progresso. Consequentemente, estaremos progredindo. Porque não existe progresso sem trabalho. Não existe progresso sem o nosso esforço. Não existe. Tudo que nós quisermos de bem para nós e para o outro, precisamos trabalhar. Precisamos nos dedicar. Se queremos a nossa casa limpa, nós temos que abrir as janelas, tirar os tapetes, limpar todos os cantos, deixar ela arejada, limpa. Depois que a gente termina de limpar toda a casa, e quando a gente adentra numa sala, no quarto, que delícia, tudo limpinho, tudo arrumadinho. Se queremos trocar de carro, às vezes temos que sacrificar um pouco mais no trabalho, trabalhar mais algumas horas, fazer horas extras, fazer planejamento, mudar o nosso ritmo de vida. Se queremos comprar uma casa da mesma forma. Então o trabalho, a lei do trabalho e a lei do progresso, elas nos educam, nos ajudam a vencer todas as batalhas. Nós temos que educar o nosso desejo através do esforço,
através da prece. Veja bem, educar o nosso desejo. O que é educar? É eu proceder de maneira correta. É eu progredir, é eu entender, é eu estudar. Então, nós temos que corrigir a nossa função aqui nessa encarnação, é corrigir as nossas más tendências. Precisamos corrigir as más tendências. E como é que nós vamos conseguir tudo isso? Através do nosso esforço e através da prece. Sempre com coragem. Eu não vou desistir nunca, eu vou continuar. Sempre com paciência. Mas o que é essa paciência? Como é difícil nós aprendemos a paciência nos dias de hoje. Como é difícil. A gente sai na rua, as pessoas não têm paciência, principalmente no trânsito, né? A gente está dirigindo, respeitando a velocidade daquela via, e vem um outro carro atrás, com muita pressa, podando pela direita, podando pela esquerda, trancando você. Mas fecha o sinaleiro ali na frente, fechou o sinaleiro. E ele tem que esperar abrir o sinaleiro. E você, na tua paciência, na tua calma, chega e fica do ladinho dele. Que vontade de dizer: não adiantou nada, meu irmão. Todas as peripécias que você fez nessa via, estamos os dois aqui, ó, parados no meu sinaleiro. E vamos arrancar no mesmo momento. Essa paciência é muito difícil, mas a gente aos poucos vai conseguindo. E a gente às vezes tem piedade e misericórdia daqueles que não têm paciência, daqueles que são afoitos, que agem sem pensar, que agem pela emoção e depois se arrependem. Então, por isso, com coragem, com paciência e com disciplina, seremos capazes de vencer as nossas dificuldades. Quando nos mantemos ligados a Deus, sentindo Ele no nosso coração, sentindo a energia balsâmica nos envolvendo, sentindo aquelas energias gostosas em nosso íntimo, qualquer objetivo que nós nos propusermos a alcançar não nos parecerá tão distante assim, e encontraremos a força necessária para poder chegar à vitória, para poder chegar ao sucesso. Então vamos, meus irmãos, cultivar a árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. E a vida eterna não precisa desse nada material que lutamos tanto. Nós precisamos, para a vida eterna, para a nossa imortalidade da alma, é desenvolver, é progredirmos o nosso lado espiritual. Deus nos deu a árvore da vida. Vamos tratá-la com amor? Vamos tratá-la com carinho? Vamos atender aos chamados divinos para que a nossa árvore, essa árvore que nós temos de vida, possa dar frutos abundantes. Por isso, vamos crer, vamos orar com o coração. Podem ser orações simples, sem problema nenhum, mas vamos orar sempre. A vida impõe esforços para todos nós. Quando eu penso que o meu sofrimento é muito grande, eu olho para o lado direito, olho para o lado esquerdo, para frente e para trás, e vejo que muitos sofrem muito mais do que nós. Por isso a vida impõe esforços que devem ser aplicados a benefício das conquistas desafiadoras, que aguardam aqueles que desejam alcançar. Ouse, não tenha medo. Enfrente os desafios do dia a dia para que você tenha sucesso. Diante das histórias de nossas vidas, olhemos para trás para perceber o quanto nós já aprendemos, o quanto nós crescemos. Olhemos agora para esses últimos momentos que estamos passando de pandemia. Como nós crescemos, como nós mudamos. E cada um teve seu livre-arbítrio de crescer ou não. Uns ficaram só reclamando, não foram em busca de novos caminhos. Que pena! Estão perdendo a grande oportunidade de progredir, de avançar.
porque tudo isso nós estamos tirando uma boa lição para nos reinventarmos, estarmos prontos para a regeneração que virá. Esse é o nosso objetivo, de aprendermos tudo o que pudermos nessa encarnação, para que nas próximas venhamos mais inteligentes, mais capacitados e mais espiritualizados. Sempre há uma boa lição a ser retirada das experiências vividas. Sei que cada um de vocês estão pensando quanto eu já passei e quanto eu estou aqui firme, quanto eu estou aqui forte, quanto eu estou aqui disposto para continuar na luta, para continuar nessa vida, porque viver é bom demais. É hora de caminhar com fé. Agora é a hora de termos entusiasmo no coração. Agradecermos sempre a Deus por ter nos enviado Jesus, que veio nos trazer a boa nova, que veio nos ensinar que pela coragem de estarmos diante de tantas dificuldades criadas por nós mesmos, nós poderemos vencer. Jesus vem dizer que nós temos as provas e que as provas nos servem para nos aperfeiçoar o raciocínio lógico, a razão e nos abrandar o coração. Obrigado, Jesus, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações. Gratidão por esses conhecimentos, porque assim nós não vamos acusar ninguém. Nós não vamos dizer a ninguém que eu sou assim porque meu pai me criou errado. Minha mãe não foi um bom exemplo, porque meu amigo me conduziu para um mau caminho. Não, porque Jesus trouxe a boa nova para os nossos corações. Agora é hora de fazer renascer a esperança, deixar germinar a coragem e enxergar que somos capazes de realizar nossos sonhos, de progredir. Meus irmãos, estamos chegando no final das nossas simples reflexões. E nesse momento, desejo que todos vivamos com a sensação de estar fazendo o melhor que pudermos, para que um dia, quando chegar a hora de partir, quando chegar a hora de dizer assim, um até breve, nos encontraremos no mundo espiritual. Quando chegar a hora de nós deixarmos o nosso corpo físico e irmos para a verdadeira vida, a vida espiritual, diante da imortalidade, quando chegar a hora de partir, de irmos para o outro lado da vida, que nós não precisemos dizer, que nós não pensemos, que nós não soframos nesse momento, que nós não digamos, se eu tivesse. E assim, agradecemos a todos por esse momento de estarmos juntos, de permitir que a nossa humilde mensagem chegue até o teu lar, que te abrace, que te encha de luz, que os benfeitores espirituais derramem as bênçãos mais belas, de muita calma, de serenidade a todos os nossos irmãos. Gratidão ao Cesse por essa belíssima oportunidade. Muita paz, um abraço apertado a todos vocês, meus queridos amigos, companheiros. Que assim seja.